Fala Tricolor, vamos repercutir tudo que a mídia está falando sobre a vitória do São Paulo contra o Juventude. E já deixa nos comentários o que você achou da partida. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Sem mais enrolação, bora para as notícias. A torcida agradece. Bom, então é o seguinte, o São Paulo foi a Caxias do Sul, enfrentou um frio daqueles. O jogo não foi quente, mas o São Paulo no finalzinho conseguiu o resultado com o Luciano. Fez o gol que decretou os 3 pontos. E o São Paulo agora já pensa no Fluminense de Renato Gaúcho. E o Cicinho fica felizinho. Vocês não sabem o que é dizer. Para encarar a noite fria do Alfredo Jaconi, é preciso ter coragem. E isso não faltou para Gabriel Veron e André Silva com suas finalizações no comecinho da partida. A conclusão que levou mais perigo, entretanto, foi a de Bobadilha, exigindo defesa do goleiro Gustavo. Mais tarde, Alisson também arriscou e parou no goleirão do Ju. Os donos da casa começaram a segunda etapa tomando a iniciativa. Visitante, o São Paulo respondia, mas sem tirar o 0 do placar. O jogo só mudou mesmo quando o Crespo mexeu e colocou o Ferreira. Teníamos dificuldades para chegar a André Silva. A gente achou que Ferreirinha podia dar 1 contra 1, criar dificuldades a zagueiros que eram altos. Então, aconteceu isso. E como funcionou? Ferreirinha recebeu no fundo, deu uma caneta em Abner e tabelou com Marcos Antônio. O volante esperou o tempo certo para servir o Luciano e o camisa 10 fazer 1-0 nos instantes finais. Um drible maravilhoso! Marcos Antônio roda no pé do Luciano, na cara do Gustavo, é só fazer. O São Paulo marca no finalzinho do jogo. Se eu falar que eu tenho que assumir toda a responsabilidade do time, é muito difícil só um jogador fazer isso, né? Se você vê hoje, o Marcos Antônio e o Ferreira fizeram a jogada individual e me deixaram sem goleiro. Então cada um tem sua parcela de contribuição. Para mim, a pressão é o cara que tem que levantar às 6 da manhã, trabalhar o dia inteiro, tem 3 filhos em casa, 4, ele paga aluguel, não tem um plano de saúde, certo? O cara vive de R$3.000 por mês. Essa é a pressão. Nós aqui vivemos um privilégio. Agora, a única coisa que eu vou dizer para os atletas é que eles têm que mudar esse comportamento mental. O ambiente, ele cria muito rápido negatividade, temos que quebrar isso aí. Com a vitória conquistada aqui no estádio Alfredo Jaconi, o São Paulo terminou a rodada na 12ª colocação com 19 pontos. E agora já começa a pensar nos problemas do calendário do futebol brasileiro, que tem a oferecer Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América para o tricolor paulista. Já não vou falar disso porque o calendário aqui, cada 3 dias temos uma aventura nova, é muito difícil. O tempo que a gente tem é isso aqui. Agora, o que tem que fazer? Recuperar energia, porque tem outra final com o Fluminense no Morumbi. Mas a gente tem que continuar a lutar. Continuar porque ainda não acabou. Cicinho, não foi um ótimo jogo, mas um excelente resultado. E o São Paulo, do início ao fim, foi melhor, foi superior do que o Juventude. O time de Caxias jogando em casa não aproveitou a oportunidade. O São Paulo precisava dos 3 pontos, sobe na tabela e o Luciano vai consolidando o bom momento. É um jogador decisivo, né? Um jogador decisivo que a gente sempre comenta para que o mais próximo do gol ele esteja, que ele consegue aí, com suas finalizações, ser esse referencial na ausência de um Caleri, né? Que o São Paulo sente tanta falta. Mas o São Paulo não fez um grande jogo, realmente, não foi um jogo bonito. Mas o que vale são os 3 pontos. E em meio a toda essa dificuldade, lesões, o Crespo, com aquilo que tem em mãos, ele vai encontrando aí um posicionamento melhor para os seus jogadores. A entrada do Ferreirinha mudou, sim. E aí muitos se perguntam por que o Ferreirinha não é titular. Ferreira, ele falou. É Ferreirinha. Ele que falou Ferreira. Quando ele jogar os 90 minutos, aí é Ferreira. Mas enquanto tá jogando pouquinho, Ferreirinha. Então, o Ferreirinha entrou, fez aquela grande jogada e por questões de lesões também não consegue aí manter os 90 minutos. Mas valeu o resultado.
Agora é o São Paulo continuar exatamente com essa postura, que o que importa é o resultado e aí depois jogar bem na sequência, isso daí o São Paulo pode colher muitos frutos. Mas, como eu falei no início, estou cresponizado porque o Crespo trouxe uma atmosfera diferente. E fazia tempo que o torcedor São Paulino não via isso, o quê? São Paulo jogava mal e perdia. Dessa vez o São Paulo não jogou bem, o que acontece? Tá ganhando. E isso que é importante. Jogou a vida contra o Corinthians, estavam tudo cansados. Jogaram a vida contra o Corinthians. Jogou a vida contra o Corinthians, jogou bem e ganhou. Jogou mais ou menos contra o Bragantino e empatou. E jogou mal, ganhou, isso tá bom. E os caras de 0x0, era pra ser um 0x0 bem chatinho. Era, mas agora não foi. Você vai falar que o Crespo é o Maresco. Agora. Não, o Crespo é o Guardiola. Mas olha Daqui só, a pouco vai ser contra o melhor que o Abel. Bragantino, São Paulo não venceu, mas eu gostei do jogo que ele praticou. No Clássico, ele amassou o seu Corinthians. E ontem, num frio, numa condição ruim, conseguiu o resultado. Vai reclamar como? Não, ainda mais vindo Amassar por amassar, o Dorival amassou o Inter. E nós estamos reclamando dele. Tem que reclamar para ver se dá certo. Porque chega uma hora que você reclama, Cicinho, as coisas acontecem. Você não viu Que contra o Cruzeiro? loucura! O Dorival Reclamamos amassou contra o Cruzeiro. Inter, segundo você, e o Inter já tá na frente do Corinthians. E o Yuri não jogou mais ainda. Meteu 4 no Inter e não jogou. Mas a verdade é Não, uma foram só. 3 no Tem que Inter, reclamar pra ver 3 se dá gols. certo. Você para de alterar resultado. Anular dois. Ué, se você quiser, se trouxer Anular validado dois. aqui, eu Era pra ele ser artilheiro do Brasileiro, anular 2 gols do Yuri. Não, o artilheiro tem 12 gols, é o Caio Jorge, aí não dava, né? O Yuri renovou com o Coringão, né? Aí vai sapecar. Mas vindo de um clássico, da maneira como foi, o São Paulo ganhou do Corinthians. Andando. Jogar no frio aí em Caxias, eu acho que valeu pela dedicação dos jogadores. É o São Paulo que falou o nível técnico pouco abaixo do que a gente imaginava e esperava do São Paulo. E como a gente fala sempre, o importante é vencer. Ninguém vai lembrar que jogou mal contra o Juventude. O importante é os 3 pontos, São Paulo subiu na tabela. E tá saindo ali daquela zona, né, Cicinho? Se prepara as equipes da frente que o Crespo tá vindo forte. Se prepara, a gente empolga. Não se empolga, não. Não, tem que empolgar. Agora, quem tem que se preocupar é o Juventude, que tá ali, tem jogos a menos, mas não sai da zona do rebaixamento. O futebol de ontem muito pobre, muito ruim, mesmo com as alterações, não surtiu efeito. E o São Paulo, se tivesse um pouco mais de capricho, menos frio, já pegou viagem mais longa, aquela coisa toda, talvez o São Paulo poderia ter saído com um placar até bem mais elástico. Mas, para o São Paulo tá excelente, já é 12º colocado, chega aos 19 pontos e agora, Cicinho, pensa no Fluminense. Tem que pensar no Fluminense, é outra batalha, né? Outro jogo muito Aí é diferente. difícil. Não, mas joga em casa também. Que vem de 3 derrotas seguidas em casa no Maracanã, para Cruzeiro, para Flamengo e Palmeiras. Exatamente. E a esperança do torcedor são paulino é que o São Paulo, dentro de casa, consiga desenvolver o melhor futebol. O ponto positivo é que o Crespo, com toda essa... Eu vou tocar nesse assunto novamente. Com todas essas questões de lesões, os principais jogadores de fora... O Zubeldia passou por isso também. Não, mas a equipe do Crespo é muito mais consistente defensivamente e sabe mais propor o jogo do que exatamente o Zubeldia. Então, assim, o Crespo deu outra... Cara, eu volto lá atrás. Eu não queria que o Zubeldia tivesse saído, mas saiu. Chegou o Crespo, eu também não acreditava muito, mas o Crespo está dando jeito. O empenho dos jogadores está sendo outro. Isso tem sido bom para o São Paulo. E olha só, Bom, então quem definiu a partida para o São Paulo contra o Juventude na noite de ontem, na fria Caxias do Sul, foi Luciano. O cara voltou. Luciano é o principal nome do São Paulo no novo trabalho de Hernan Crespo. O argentino gosta do atacante. Luciano, um momento feliz para todos, um momento que é decisivo, um momento que ele está bem, está fazendo gols, está jogando bem. Está jogando bem demais. Contra o Flamengo estava suspenso. Depois disso, em Bragança Paulista, 2 assistências. 2 gols para cima do Corinthians. E ontem marcou na vitória em Caxias do Sul. Portanto, participou de todos os gols da nova era Crespo. Quanto mais gols eu fizer, mais participações, gols, assistência, títulos eu ganhar, os torcedores vão dizer o que eu sou. Luciano chegou ao São Paulo em 2020 sob olhares desconfiados. O próprio atleta admitiu isso lá em Caxias do Sul. Hoje,
São 294 partidas pelo clube, 3 títulos conquistados e 97 gols marcados. É o terceiro maior artilheiro do século, ficando atrás apenas de Rogério Ceni e Luiz Fabiano. Mas para mim é muito bom, é muito gratificante. Espero continuar construindo essa história que eu estou construindo aqui no São Paulo para aí sim eu me tornar um ídolo de vez. Taticamente, o Luciano está bem à vontade, atuando com liberdade e mais perto da área. Isso foi crucial, além, claro, do fator psicológico. Novos técnicos, novos ares e o apoio da torcida que chegou a pegar no seu pé recentemente. E com tantos ídolos do time no departamento médico, ele acaba assumindo um protagonismo importante. Se eu falar que eu tenho que assumir toda a responsabilidade do time, é muito difícil só um jogador fazer isso, né? Se você viu hoje, o Marcos Antônio e o Ferreira fizeram a jogada individual e me deixaram sem goleiro. Então cada um tem sua parcela de contribuição. Os jogadores estão lesionados, o Caleri, o Oscar também, o Lucas. A gente espera o quanto antes que eles voltem, porque tem muita qualidade. Mas, como eu falei, cada um tem sua parcela de contribuição e cada um tem sua importância para o clube. E Luciano, que tem sim a sua idolatria pela torcida, sabe o tamanho da importância que tem para o time e voltou a executar isso muito bem. Doutor Marco Aurélio Cunha, Luciano tem sido o cara, foi no Clássico e ontem definiu a parada. Parabéns ao Luciano, jogando muito, perto da área, finalizando, não criando confusão. Apesar que no finzinho do jogo tomou um cartão amarelo desnecessário, né? Então, Luciano, você joga muito, você é importante para o São Paulo. Concentre-se, faça aquilo que você sabe fazer, gols e ajudar a equipe do São Paulo. Parabéns, você foi o cara do jogo ontem de novo. O Cicinho, antes era toca no Caleri que é gol, agora é toca no Luciano que é gol? Toca no Luciano que é gol, porque ele tá perto da área, como o Marco falou, e a gente cobra. O Luciano ali perto da área, ele finaliza, ele não tem aquela questão do atacante que pensa no companheiro para tocar, para fazer gol. Ele já é finalizador. Então isso é uma característica de quem gosta de fazer gol. E como eu falei, Marco Aurélio, estou cresponizado. Que isso? Sim. Pô, cresponizado. Já, eu sou facinho. Que isso, São Paulo, aguarde aí esses times da frente aí que São Paulo tá chegando forte. E outra, isso daí, sabe, essas vitórias assim, com um jogo não legal assim para você assistir, não bonito. E aí o São Paulo ganha, isso nos dá uma empolgação para a Copa do Brasil, Libertadores, que aí o tricolor fica mais potente ainda. Cresponizado. Doutor, para de ficar pegando o pé do Luciano, doutor. É o pacote Luciano. Se ele parar de reclamar, ele não vai jogar mais bola, doutor. É o pacote, deixa ele. Não deixa não. Sempre a educação e você saber fazer a coisa certa na hora certa. Pode evitar um cartão no fim do jogo. Pra quê? Daqui a pouco tá suspenso e vai fazer falta pro São Paulo, né? Ô, Capela, o que podemos dizer sobre 3 jogos com Hernan Crespo? Porque ele empatou com o Bragantino, ganhou o Clássico. Perdeu o Flamengo. Com 4, na verdade, né? Porque o Flamengo foi, verdade. Bem lembrado. Boa. Foi derrotado e depois não perdeu mais, digamos assim. Fiquei disperso aqui. O que foi, pô? O Xixi tá fazendo a cabeça do Queria entender um pouco mais do pacote, Luciano, que você falou aí. Não entendi o que ele falou. Mas, assim, Rê, você meio... Pois é, complicado o negócio aqui. Mas eu posso dar uma sublinhada bem... uma sexta-feira alegre, mas eu vou ser meio ácido. Você não acha que tá muito... Você vai analisar o trabalho do Crespo? Eu não vou analisar o trabalho do Crespo ainda, porque ele acabou de chegar. Então eu costumo falar, cara, eu acho que o cara, para se ambientar, sem contratações, perdendo jogadores e tal, ele precisa se ambientar e entender um pouquinho melhor o que ele tem nas mãos. Ponto. Dito isso, eu acho muito legal a gente poder debater com o torcedor do São Paulo todos os dias aqui, de segunda a sexta no Jogo Aberto, também com os meus amiguinhos são paulinos, o Esgarbinho que está voltando, porque o modo iludido São Paulino está ativado. E quando isso acontece, gente, é uma coisa maravilhosa, porque eles começam o ano com o pezinho no chão. Aí você ganha um jogo de um time com todo o respeito que vai lutar contra o rebaixamento, que é inqualificável. Eles parecem aquela pombona. Só que daqui a pouco nós vamos pegar um time menor ainda que o Atlético Paranaense. Aí que nós manda ataca mesmo. O São Paulo começa a temporada assim, ó. Aí depois ganha um joguinho aqui, meio que trefe, joguinho que é pra ganhar mesmo aqui, ó. É pavão. Ó o pavão, ó a pomba.
Ó a pomba. Aí, abriu o peitão. Do Aí Corinthians depois... é isso? Não, do São Paulo é assim. Corinthians E aí é depois tranquilo. vocês vão tomar uma taca de alguém um pouquinho mais cedo ou mais tarde, ou em Copa do Brasil. Fluminense ou Copa do Brasil, é Campeonato bom. O Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Aí vocês vão vir com um discurso aqui, com aquela cara de tacho, falar o seguinte, veja bem, São Paulo em crise financeira, Tem que mandar não o Crespo contratou embora. jogadores, tem que mandar o Crespo embora, que é o modus operandi. Todo mundo aqui chegou um momento e falou assim, o trabalho do Zubeldia saturou. E o Crespo agora tô cresponizado, assim como estavam carpinizado. E daqui a pouquinho, ao natural, o Crespo vai ter a sua cabeça rolada por alguns integrantes do programa. É só esperar. Principalmente o Cicinho também. Não tem cabeça rolando, não. Até porque tem o Atlético Paranaense, gente. Nós vamos falar o quê? Vai ganhar? Taca! Vai ganhar? Não vai ganhar, vai dar show contra o Atlético Paranaense. É. O São Paulo vai matar a Copa do Brasil já aqui em casa, no Morumbi. Taca. Aqueles 4-0 de 2005 vai ser 6 agora. Você falou o que quis, agora ouviu o que não quis. Tem que lembrar que em 2005 eles se pegaram roubando, entre aspas, o regulamento, né? Deram aí um passa-moleque no Atlético Paranaense. Tá escrito lá. Não, passaram o moleque no Atlético Paranaense. Mas vamos, se você tá tão confiante, então, que o São Paulo vai avançar, se o São Paulo não passar, você raspa o cabelo ao vivo? Não, raspo não, mas eu pinto. Eu pinto. Eu pinto o cabelo. Não, raspar não. Você gosta de raspar a cabeça? Você acabou de Que comprar esse isso, cabelo. moleque, velho? Olha só, São Paulino. Você raspa? Não tira E você raspa? Raspo. Raspo. Você acabou de comprar esse cabelo e vai raspar. Não faz isso. Tem certeza? Eu dou uma chance ainda. Calma. Pinta o cabelo, você pinta o cabelo. Você... Não, calma, pensa. Isso. Segunda-feira. Porque, posso falar uma Dá uma coisa? seguradinha. Vai doer no Doutor não bolso. vai raspar que já tá também no osso. Você acabou de comprar o cabelo, vai raspar. Você já tá igual o torcedor de São Paulo, empolgado. Segura. Verdade. Então agora vamos para a neutralidade de Chico Garcia. O São Paulo de Hernan Crespo é para empolgar, é para ficar quietinho, tranquilo, esperar mais um pouco ou é muito oba-oba? Renata, o São Paulo estava e ainda está, na minha opinião, numa posição enganosa, né? Era óbvio que o São Paulo ia recuperar porque tem time para isso. E eu acho que o que faltava no São Paulo era trabalho, uma conexão maior, né? O time do Zubeldia, acho que chegou num estágio realmente, não sei se bateu no teto, né? E ele até caiu por outras coisas, não foi necessariamente por uma questão do campo, essencialmente. Mas o que me empolgou, ou o que está me chamando a atenção nesse time do Crespo, é que ontem o gol, a maneira como ele sai, e não foi algo isolado do jogo. Você tem visto construções, você tem visto o time tabelando por dentro, o Bobadilha chega para finalizar. Uma jogada bonita, né? O Bobadilha chega para finalizar também, um volante que vem de trás, o Marcos Antônio, Joga jogando demais. uma enormidade. O Vitinha brasileiro. Aí está o gol para você, Impressionante. Chico. O cara chega na área, o cara entende a aproximação, né, a conexão, o Rodriguinho entra bem, participa da jogada. Vitinha brasileiro? Vitinha brasileiro? O Marcos Antônio. É o quê? Vitinha brasileiro. Pela maneira... Não, essa expressão Chico. não é minha, do meu amigo Caio lá, mas eu concordo com ele. Porque ele chega à frente, ele posiciona o time. Você vê que ele já olha o Ferreirinha passando, o Rodriguinho aproximando. Aí o Ferreirinha tem a individualidade, né? Mas aí o Marcos Antônio, quando ele domina, ele espera o último momento para tocar pro Luciano. Quem que Luciano é o Vitinha mesmo brasileiro, disse. Chico? Luciano mesmo Desculpa. disse, me deram a bola sem goleiro, trabalho coletivo. Chico, quem que é o Vitinha Marcos Antônio. Tá honrando o Fábio Simplício, O Vitinha Mineiro, brasileiro. É isso aí. Eu tô errado, doutor. Eu tô exagerando. Tá honrando a camisa que tombo vai ser grande. Vitinha, você falou? Fitinha. Vitinha brasileiro. Fábio Aquele lá que jogou no PSG. o Mineiro, jogadores desse nível aí que tem... Tá jogando O demais. tombo vai ser Marcos grande Antônio. deles. Não, o Marcos O tombo vai ser grande. Mas você vê, o que eu quero dizer assim, ó, você vê coletividade. E o Bobadilha também você vê subiu de produção. Você vê construção, você vê as pessoas se aproximando ali, os jogadores entendendo. E é muito pouco tempo, por isso que me chama a atenção. O Crespo, ele conseguiu trazer algo de novo. Seu café ao estava adversário. batizado, Chico? Seu café estava batizado? Não, vai pensar no adversário e tal, mas tá fazendo o que precisava, tinha que sair de onde estava. Aqui está Everton Guimarães. Everton, São Paulo sobe na tabela. O São Paulo vai enfrentar o Fluminense. O São Paulo está deixando seus coleguinhas empolgados com o Hernan Crespo. Renata, eu até entendo, o Cicinho está aí ovulando no programa, Marco Aurélio está ovulando no programa, mas vamos lá, gente, vamos ao que interessa. O São Paulo é um dos poucos times que tem 16 jogos, por exemplo, como o Corinthians. Aí a gente ficou a semana inteira aqui falando de crise no Corinthians e crise no próprio Galo. Curiosamente, se você olhar para a tabela, o Galo tem 2 jogos a menos que o São Paulo e mais pontos.
Aliás, mais pontos estão 1 ponto a mais, porque o São Paulo tem 19. O Corinthians tem o mesmo número de jogos, crise durante a semana inteira, mas tem 1 ponto à frente do São Paulo. Então veja que a situação do São Paulo ainda é delicada. Portanto, essa vitória contra o Juventude foi de fundamental importância para o Crespo ter um mínimo de tranquilidade para trabalhar e tentar tirar o São Paulo dessa situação, porque ainda é delicada. São 19 pontos ganhos em 16 jogos. Então ainda falta muita coisa. E só para se ter uma ideia, o primeiro time que está na zona de rebaixamento está apenas e tão somente 5 pontos atrás do São Paulo. Então ainda tem muita fogueira para pular o Crespo e os jogadores. O tamanho dessa vitória ontem mostra que mesmo com a vitória, quem estava em crise, foi falar de crise durante a semana inteira, o São Paulo está abaixo deles. Isso me chama a atenção, Renato. O Crespo vai ter que parir uma bigorna para conseguir resolver o problema do São Paulo. Já, que rápido esse comentário. Hoje você foi muito veloz, hein? Voltamos. Então é isso aí, Tricolor. Esse foi mais um vídeo de notícias do São Paulo. Vitória importantíssima para o São Paulo sair de vez ali de perto da zona do rebaixamento, fora de casa contra o Juventude. Não é um adversário fácil, sempre dá trabalho para todos os times que vão lá visitar. E o São Paulo conseguiu efetuar uma grande vitória sobre o Juventude. O Luciano, mais uma vez, cravando dele, deixando o gol dele aí na partida. Comenta aí de novo se você acha que ele vai seguir nessa sequência de gols, seguir essa constância pelo São Paulo, porque está sendo o trunfo enquanto os craques não voltam, né? Os Oscar e Lucas fora por lesão, que dão mais dinâmica pro time, mas o Crespo está conseguindo ajeitar a casa e arrumar o time. Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.